Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. E é um prazer tê-lo conosco. No programa de hoje você vai ver que a Yara, ela lança o Terminus, um inseticida para combate de percevejos da soja e também do milho. Vamos falar de uma enzima, a fitase, que promove uma melhor absorção de nutrientes em galinhas poedeiras comerciais. Você vai ver que o preço do litro de leite no mercado mundial não passa de R$ 1,64, esse número já convertido em dólar. Vamos falar da situação do milho e também da soja nos Estados Unidos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado do leite. Segundo aponta o CI Leite Embrapa, de 2015 a 2019, os preços reais ao produtor de leite no mercado mundial, já convertidos para dólar e também deflacionados, se mantiveram entre R$ 1,31 e R$ 1,64 o litro, com uma média de R$ 1,40. Em 2020, a média de preços no Brasil foi de R$ 2,04, igual à média mundial, R$ 2,03. De modo similar, em 2021, quando a média mundial foi de R$ 2,43 o litro e aqui no Brasil R$ 2,36 o litro. Ao longo do primeiro semestre de 2022, os preços do leite ao produtor no Brasil registraram aumentos mais acentuados devido ao período de entre-safra e por uma redução histórica na oferta de leite, que caiu 9,1% no primeiro semestre. O pico dos preços ocorreu no mês de agosto de 2022, com valor 63% maior em relação ao mês de janeiro daquele ano. Em setembro deste ano, o preço do leite brasileiro teve queda de 14%. Ainda assim, esteve 28% acima da referência mundial adotada. Duas causas principais podem ser consideradas. Em termos de custos de produção, tomando-se como referência o custo da mistura 70% milho e 30% de farelo de soja, os valores reais médios deste ano para o mercado internacional e para o Brasil foram similares, de R$ 1,93 o quilo. Para o mercado internacional, R$ 1,94 o quilo. Neste caso, ressalta-se que houve uma alta acentuada nos custos de produção após meados de 2020 e que segue incomodando o pecuarista. E com base nos 9 meses de 2022, tanto no Brasil quanto no mercado internacional, os custos da mistura 70% milho, 30% farelo de soja foram 30% menores em relação a 2021. E agora vamos comentar sobre o milho e a soja lá nos Estados Unidos. As incertezas quanto ao resultado da safra de soja e milho nos Estados Unidos, o terceiro ano consecutivo de laninha nas lavouras da Argentina e também no sul do Brasil, além do aumento de custos provocados pela valorização do dólar, dão a tônica do mercado de grãos na temporada 22-23. A incerteza do tamanho da oferta nos Estados Unidos tende a mexer o balanço ainda mais apertado. Conforme a colheita avança, a produtividade vem se mostrando menor, e isso deve ter um impacto no balanço global de soja e milho. Segundo a consultoria Redpoint Global Markets, a incerteza do tamanho da oferta nos Estados Unidos tende a deixar o balanço ainda mais apertado. E conforme a colheita vai avançando, a produtividade vem se mostrando menor. E isso deve ter um impacto no balanço global de soja e milho. A safra dos Estados Unidos já acumula
3 safras num cenário mais apertado do que o previsto anteriormente. O milho deve registrar um déficit esse ano. Isso na leitura da consultoria Redpoint Global Markets. São pontos que podem deixar ainda mais apertado o balanço mundial do milho. E agora eu vou conversar com Laureano Galeazzi. O Laureano, ele é agrônomo e ele é da empresa Auster Nutrição Animal. E nós vamos falar sobre uma enzima, a fitase, que promove uma melhor absorção de nutrientes em galinhas poedeiras comerciais. Laureano Galeazzi, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema interessante. Tá tudo bem? Olá, bom dia, pessoal. Está tudo bem, sim. Então tá ótimo. Laureano, a gente sabe que quando a gente fala de pecuária bovina, tanto de corte quanto de leite, a alimentação é fundamental para que haja uma maior absorção do alimento consumido e aquilo seja revertido em carne ou leite. E na galinha poedeira, automaticamente, mas se ela se alimentar bem e tiver um resultado positivo, nós vamos ter aí uma galinha que bota um ovo todo santo dia. É mais ou menos por aí? Sim, é mais ou menos por aí. A gente pode pensar que a galinha poedeira, ela está ovulando todo dia, né? E esse óvulo, no final das contas, vai acabar tornando um ovo que vai para a prateleira. Então, o gasto metabólico dessa ave é muito grande e, por isso, a alimentação deve estar muito bem balanceada e deve se conhecer muito bem os nutrientes e a composição dessa dieta. Nós sabemos que a dieta de uma ave, ela é composta basicamente de milho, tem um componente de soja e também tem aí os micronutrientes e também as enzimas. E como a gente fala, a galinha é uma fábrica de produção de ovos. Quer dizer, todo dia lá por dentro dela a maquininha fabrica um ovo. Acabou de colocar um, já tem outro ali na linha de produção. Essa enzima da Auster, a fitase, ela promove um resultado maior num animal que consome a fitase? A diferença é muito grande de um animal que não consome? Sim. O uso da fitase, ele já, em animais monogástricos, já vem sendo utilizado há muito tempo. Quando eu falo em monogástricos, suínos e frangos de corte. Na avicultura de postura, ela é mais recentemente está sendo utilizada e a fitase, sim, ela acaba promovendo alguns efeitos bastante positivos no desenvolvimento e no aproveitamento de nutrientes dessas aves. Como a gente pode observar no ovo, o ovo ele tem assim uma forma, um resumo um pouco grotesco, mas ele é basicamente proteína, energia e minerais. Estou falando da gema clara e da casca, né? Quando a gente vai pensar nesses nutrientes da formação do ovo, nós temos uma alta inclusão aqui de proteína, vindo principalmente da origem do farelo de soja. Vamos pegar, do modo geral, então, o milho como uma fonte energética, o calcário mais como uma fonte de cálcio, o fosfato como uma fonte de fósforo. Isso pensando mais em aves, vamos pensar assim, aves livres, as aves normalmente utilizadas, né? E ainda se usa alguma coisa de subproduto de origem animal, como o teor proteico e mineral. Quando a gente usa a fitase, nós temos que entender exatamente o que está sendo utilizado dentro da dieta, se ela é uma maior concentração de produtos de origem vegetal, como milho, soja, sorgo, muitas vezes, ou milheto, em alguns lugares, ou se ela tem uma boa percentual, como farinha de carne, dessa dieta, ou mesmo um alto teor de minerais, como fosfato e calcário. Por que isso? Quando a gente entra com bastante produto de origem vegetal, esses produtos de origem vegetal têm um fitato, que é uma molécula onde ela acaba tendo uma ligação com o fósforo, que a sementinha, antes de germinar, acaba utilizando esse fósforo para sua germinação, ou seja,
para a planta, ele é saudável. Quando ingerido no grão pelas aves ou pelos animais de uma forma geral, ela acaba causando uma irritação da mucosa do intestino. E a ave, para se proteger, acaba produzindo muco para proteger esse arrasto, esse arranhão. Entendi. E dessa forma dificulta a absorção desses nutrientes, principalmente os minerais. Ok? Dessa forma a gente consegue ter uma melhor absorção de todos os nutrientes, melhorando a qualidade entérica das aves. Entendi. Bom, isso significa dizer o seguinte, que é uma arma que a gente tem para que a galinha não sinta nenhum problema dentro dela, porque um problema lá dentro, automaticamente, isso é óbvio, vai causar o problema na sua produção. Quer dizer, vai cair a sua produtividade. Bom, e quando nós temos 2 minutos ainda, Laureano, eu queria que você me desse só uma dicasinha. Esse produto que já vem com a fitase, e essa ração, vamos dizer assim, da Auster, ela serve tanto para galinhas comerciais, poedeiras, como para uma galinha da roça, por exemplo? Sim, ela serve para as duas, para todas, né? Principalmente, eu acho que até um efeito dela seria mais pronunciado ainda numa galinha da roça, ou numa galinha de capoeira, né? Como a gente chama. E justamente porque ela come diversos tipos de vegetais e muitos deles contêm esse fitato que a gente quer quebrar. Entendi. Tá ok. Eu conversei com o Laureano Galeazzi, ele é agrônomo da Auster Nutrição Animal, e nós falamos da importância de uma alimentação bem balanceada para que essas galinhas poedeiras, principalmente comerciais, consigam produzir mais ovos, vamos dizer, por dia. E cada galinha tem que botar um ovo por dia, senão dá prejuízo lá para a granja. Laureano Galeazzi, muito obrigado pela sua presença e participação no nosso programa. E eu quero ver se eu te trago mais vezes aqui, porque tem muita coisa boa nessa área para a gente discutir. Um grande abraço e obrigado. Abraço, obrigado, bom dia para vocês mais uma vez. Bom dia. E depois do intervalo, nós vamos falar do fenômeno climático Laninha e também do último monitoramento semanal das condições das lavouras, e você vai conhecer o Terminus, um inseticida para combate de percevejos da soja e do milho. Nós voltamos já em um minuto só. O Jornal do Meio-Dia faz a diferença na sua vida, porque escuta a voz do povo, cobra soluções e resolve o seu problema. Jornalismo ágil e responsável para trazer as notícias em que você pode confiar. Jornal do Meio-Dia, com Luciana Pinhold e Lucílio Macedo, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã e aos sábados, 12h30. Cuide do seu rebanho e abra as porteiras para o mundo. Vacine seu rebanho contra a febre aftosa e também contra a raiva dos herbívoros. No período de 1º a 30 de novembro. Depois, envie a declaração no site da Agrodefesa até o dia 9 de dezembro. Goiás livre da aftosa. Uma conquista dos pecuaristas e do nosso estado, que já completou 28 anos sem casos da doença. Governo de Goiás. E tem quem diga que a gente colhe o que a gente planta. Bem, quem mora no campo sabe que não é bem assim. Para colher, não basta plantar, é preciso cuidar. É por isso que eu conto com a Safra Irrigação na hora de cuidar da nossa plantação. Porque com a irrigação eu posso colher muito, mas muito mais. No campo ou na cidade, precisou Safra. Antes, o transporte coletivo não saía do lugar. Mas aí veio o governo de Goiás e botou o negócio para andar. Com coragem, trabalho sério, o nosso transporte está cada dia mais forte. Hoje, 110 mil pessoas já usam o bilhete único. Dá para fazer até 5 viagens com um bilhete, sem precisar passar no terminal. O passe livre do trabalhador é outro avanço. Eu tenho direito até 8 viagens por dia, até no final de semana. A meia tarifa para curtas distâncias também já é realidade em Senador Canedo. Daqui a pouco, chega para todo mundo. Tudo isso sem aumento da passagem. É o mesmo preço desde 2019. Inflação? Não pega esse ônibus aqui, não. Para ficar melhor, em breve o eixo Anhanguera vai receber novos ônibus elétricos com ar-condicionado e Wi-Fi.
E esse é só o ponto de partida. Em parceria com 18 prefeituras, mais melhorias estão a caminho. Governo de Goiás. Conte com essa força. Hoje, após de noite, Operação Mesquita. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. No campo ou na cidade, Safra Irrigação, 3928-4020. Eu estou de volta e agora nós vamos falar do fenômeno climático Laninha. No ciclo 22-23 ocorre o terceiro ciclo consecutivo do Laninha, o que deve trazer mais impactos à produção. Esse é outro fator que aponta para uma tendência altista devido ao risco climático. O fenômeno ele está muito forte na Argentina e um pouco menos no sul do Brasil. Esse é o risco que vemos para a produção de soja e para a produção de milho na América do Sul, em relação à alta do dólar, e o Redpoint Global Markets observa que, a princípio, esse fator altista, pois aumenta a inflação e traz maior custo de produção para a safra. A valorização da moeda americana gerou alta nos custos, reduzindo a margem de ganho dos produtores. O preço subiu, a remuneração está alta, porém o custo de produção está mais alto e subiram na mesma intensidade ou talvez até mais. Então, as margens dos produtores ficaram apertadas. Dado esse cenário de mais alta para as commodities, a tendência é de que um movimento altista nos próximos meses esteja acontecendo aí ou vai acontecer para a soja e para o milho. E agora vamos falar do monitoramento semanal. De acordo com o último monitoramento semanal das condições das lavouras, realizadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, até o dia 22 de outubro, algumas lavouras do país tiveram problemas em relação à falta de umidade no solo. Contudo, as chuvas avançaram em algumas regiões, permitindo a retomada da semeadura. No Mato Grosso, o plantio avança rapidamente, com quase 64% já semeado. Porém, no Sudeste e no Leste, algumas propriedades paralisaram os trabalhos devido à falta de umidade no solo. Em Goiás, a redução das precipitações causou uma diminuição da intensidade do plantio. Lá no Mato Grosso do Sul, a diminuição das chuvas permitiu uma maior evolução do plantio e melhoria no desenvolvimento. As chuvas estão desiguais. E agora eu vou conversar com Roberto Rodrigues Júnior. O Roberto Rodrigues, ele é agrônomo, gerente regional de marketing da Ihara. E nós vamos falar sobre um produto que a multinacional Ihara, que a japonesa Ihara, lançou, que é o Terminus. É um inseticida para combate a percevejos da soja e também do milho. Roberto Rodrigues, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema interessante, que é, vamos dizer, a situação de problemas com soja e com milho, que largamente acontecem aqui nas culturas aqui do nosso país. Está tudo bem? Tudo bem, com certeza é uma boa observação. Primeiramente, bom dia e obrigado pela oportunidade. Eu falo em observação porque o percevejo é o principal problema, a principal praga da cultura da soja e da cultura do milho, né? Então é importante ter ferramentas que ajudem o produtor a manejar
esse problema, que é um problema grave aí, que leva à produtividade, causando dano direto e indireto nessas duas importantes culturas do Brasil. Ô, Roberto, a partir de que momento o produtor tem que já ficar com a antena ligada em relação ao percevejo? Qual é o estágio da planta que o produtor já tem que falar, olha, está na hora já de ligar o sinal vermelho aqui para verificar isso? Uma boa pergunta. No passado, o pessoal trabalhava com monitoramento de 2 percevejos, 4 percevejos por pano de batida, principalmente pensando na cultura da soja. Hoje, grande parte dos produtores, né, pensando em monitoramento, pensando em segurança, trabalha com índice de ausência e presença. Então, iniciou a presença do percevejo na cultura da soja, né, já é o momento de fazer a aplicação, né? E quanto mais cedo, melhor, né? A nossa recomendação é fazer a aplicação no início das primeiras presenças, né? Logo cedo, com pequenos índices, né? Para facilitar o manejo, né? E evitar que aquela população aumente, chegando a 2, 4, 6 percevejos, que dificulta o controle. Pensando principalmente na cultura da soja, a gente tem um agravante, que é a questão do fechamento da cultura da soja, né? Quanto mais adiantada a cultura está, mais difícil o manejo do percevejo, porque tem a questão da barreira física das plantas, né, da própria folha da soja, que evita que o produto chegue no alvo. Então, quanto mais cedo fazer esse manejo na cultura da soja e na cultura do milho é importante. E no milho, a população, nós trabalhamos com uma população de plantas menor, né, de 3, 4 plantas aí por metro linear, e com a presença inicial do percevejo, né, com as primeiras incidências do percevejo, é importante já fazer esse manejo de forma assertiva. O produto vai conseguir chegar no alvo, que é o percevejo, de forma mais eficiente e conseguir fazer um controle aí, evitando que aquela população aumente e cause um dano na cultura da soja, na cultura do milho. Quer dizer, então hoje o produtor tem que estar muito atento, independente da época, do dia, da hora. Percebeu, tem um percevejo, já significa que se naquele local que ele viu que tem um, automaticamente pode ter muito mais percevejos na lavoura toda. Então é hora de entrar com força total. Com certeza. Tem um índice, né, que o Dirceu Gassen utilizava. Para cada percevejo que o produtor vê na lavoura, tem 3 que ele não está vendo. Por isso que é importante fazer esse monitoramento, acompanhar, vistoriar a lavoura, né? Falando do Cerrado, do Mato Grosso, né, principalmente, a gente tem os pragueiros, né, que acompanham os produtores maiores, né, que fazem bem feito esse monitoramento. Então, iniciou a presença do percevejo, é importante fazer o manejo com um produto eficiente, um produto que vai controlar de forma eficiente esse percevejo, evitando que a população dele aumente. Como eu falei, né, o percevejo ele causa um dano direto e indireto, né, causa um dano no peso, no grão, e um dano também em relação a própria rentabilidade da cultura da soja, né? Vai produzir menos com uma quantidade, com um peso menor aquele grão, um dano direto em relação ao lucro do produtor. Por exemplo, para quem está nos acompanhando agora, Roberto, nesse momento, qual é o dano que o percevejo causa? Tanto na soja quanto no milho. O percevejo ele faz a sucção, né, do nutriente da soja, do milho, né? No caso do milho, esse dano vai direto na planta, né? Ele inviabiliza aquela planta. Por exemplo, na soja a gente trabalha com uma população um pouco maior, depende do material, 12 plantas, 14 plantas, 20 plantas por metro. No milho é 3, 4. Se o percevejo aí matar uma planta de milho, está matando aí 30% numa população aí de 3 plantas por metro linear. Então, causa morte, falando na cultura do milho, causa uma morte da planta, né? Então, é um dano direto aí em relação à rentabilidade, em relação à produtividade. No caso da soja, né, é um dano que ele vai na vagem, né? Ele vai succionar aquele nutriente, né, do grão e vai diminuir o peso, né? E vai afetar principalmente os sementeiros, né, que comercializam a semente, tem um dano aí na própria comercialização, na própria qualidade da semente, né? Então, é um dano aí já no caso indireto.
mas são danos severos que afetam diretamente a rentabilidade do produtor, né? No caso, resumindo, no caso do milho, um dano diretamente na planta, principalmente na fase inicial, e no caso da soja, né, um dano já um pouco mais para frente, principalmente pensando com a soja no estágio já mais avançado, que vai na vagem da soja. Bom, e a Ihara, que é uma multinacional japonesa, ela desenvolveu aí o Terminus. O Terminus é um inseticida, ele combate só o percevejo ou ele pega mais algumas coisas ainda? O principal alvo do Terminus, né, o foco nosso é o percevejo, mas ele é um produto que tem amplo espectro de ação. O que é isso? É um produto que vai atuar no percevejo e vai atuar em outros alvos também. Por exemplo, mosca branca, ele vai ter uma ação muito boa em cima de mosca branca. Lagarta também, ele tem uma ação em cima de lagarta. Então, é um produto que tem amplo espectro de controle, né? O principal alvo, o principal foco da comercialização, da eficiência dele junto com o produtor percevejo, mas um produto que vai ajudar o produtor a manejar outras pragas que tem na cultura. Por exemplo, mosca branca e a própria lagarta. E a mosca branca no milho, ela causa um estrago muito grande. Para você que está nos acompanhando, só para ter uma ideia, a mosca branca ela tem aí talvez 2 milímetros de tamanho, é um mosquitinho branco, ele faz um estrago infernal quando ataca aí uma lavoura de milho, né, Roberto? Correto. O principal dano, né, no caso da mosca branca, né, a formação da fumagina, né, que impossibilita, né, no caso da soja, realizar a fotossíntese e o enchimento do grão, né? Então, é um dano também importante aí, e é uma praga, né, principalmente em anos mais secos, né? Você comentou um pouco do efeito do Laninha, né? Principalmente no ano mais seco, como foi no ano passado na região sul do país, é uma praga que gosta de condições, né? Baixa umidade e condições de climas aí mais secos, né? Falta de umidade para ela proliferar. Inclusive nessa safra agora, nessa última safra, nós tivemos aí algumas regiões que tiveram problemas seríssimos, né? Com a mosca branca também, né? Com certeza, com certeza. E esse produto que a Ihara lançou, que é o Terminus, o principal alvo, como comentei, né? É o percevejo, mas ele tem uma ação sobre mosca branca também, principalmente o adulto, né? Que depois do adulto é formada a ninfa, né? E essa ninfa succiona formando a fumagina, que impossibilita, aí dificulta, na verdade, a fotossíntese. Tá certo. Bom, eu conversei... O Terminus é um dos 13 produtos aí que a Ihara lançou. Eu conversei com Roberto Rodrigues Júnior, ele é agrônomo, ele é gerente regional de marketing da multinacional, da japonesa Ihara, e nós falamos aí sobre um produto, o Terminus, que atua muito fortemente, muito largamente na soja e também para o milho, principalmente contra o percevejo, que é uma praga que faz um estrago fantástico nas lavouras de milho e soja. Roberto Rodrigues, mais uma vez, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença e eu espero tê-lo mais vezes aqui. Muito obrigado. Muito obrigado e uma boa safra aí para todos os produtores do Brasil. Um abraço, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: se queres conhecer o passado, examine o presente, que é o resultado. Se queres conhecer o futuro, examine o presente, que é a causa. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.